Ok, irmãos, que o nosso Criador nos ilumine e nos proteja. Irmãos, às vezes quando você fala no canal de YouTube, conversa com alguém, ou diz alguma coisa, que esses governos, o governo das sombras, o governo oculto, já tem pacto com esses seres, esses anjos caídos, esses demônios, aí você diz que é teoria da conspiração. Geralmente alguém diz que é loucura, você está querendo aparecer, entendeu? Mas não é. Vamos acompanhar aqui ao título: O perigoso pacto dos Estados Unidos com alienígenas. Vamos ver aqui se procede. Califórnia, dezembro de 1984. O produtor cinematográfico e pesquisador de OVNIs, Jamie Chandler, chegou em casa e encontrou um envelope de papel manilha que foi jogado pelo buraco de cartas da porta da frente. O carimbo postal indica que o envelope foi enviado de Albuquerque, Novo México, mas não havia o endereço do remetente. Quando ele o abriu, encontrou apenas um rolo de filme de 35mm. E o que ele recebeu foi esse pacote aqui. Este é o pacote original. E dentro do pacote havia um rolo de filme. Estava dentro desta embalagem. E este é o rolo de filme que ele recebeu. Este filme, quando revelado adequadamente, produziu essas 8 páginas com instruções para Eisenhower. Presidente da época. O documento de Estados instruções Unidos para Eisenhower é um memorando que foi supostamente escrito em 1952 pelo primeiro diretor da CIA, Roscoe Hillenkoetter, para o presidente eleito Dwight Eisenhower. Nele, Hillenkoetter escreveu que o presidente anterior, Harry Truman, havia formado um grupo secreto dentro do governo dos Estados Unidos, denominado os 12 Majestosos, para examinar espaçonaves extraterrestres caídas. O documento que ele recebeu relatava que havia ocorrido quedas de naves anteriormente, inclusive em Roswell. A recomendação derradeira ao presidente Eisenhower era que esse tema continuasse a ser mantido em sigilo. O engenheiro aeroespacial, Dr. Robert Wood, foi um dos homens que Chandler pediu que examinasse esse memorando. Em seus 43 anos de carreira, Robert trabalhou com aquecimento aerodinâmico, defesa contra mísseis balísticos, radar e estação espacial. Em sua opinião, esse documento é a prova cabal que comprova que a suposta queda de OVNI mais famosa de todos os tempos, o incidente de Roswell, foi realmente um evento extraterreno. Durante muitos anos eu investigo. Na verdade, irmão, nós podemos dizer e afirmar que existiram 3 casos idênticos, 2 casos além do caso Roosevelt, né? Em 1947. Teve um na Rússia, a Rússia, também considerado o caso Roosevelt de lá, e teve aqui no Brasil, o de Varginha, né? Lá em Minas Gerais, em Três Corações. O ET de Varginha, que também foi um caso Roswell aqui no Brasil considerado. São esses 3, no próximo vídeo a gente vai abordar mais. Vamos concluir aqui a matéria, tá? Densidade desse memorando e tento relacioná-lo com outras fontes quanto às ideias principais e as afirmações do fato desse memorando estarem corretas. Eu estou convencido de que sim. O incidente de Roswell, que está detalhado no documento de instruções para Eisenhower, ocorreu em 1947, durante o primeiro mandato de Truman, quando Eisenhower era chefe de Estado-Maior do Exército. No dia 7 de julho, um objeto não identificado caiu em um rancho perto da cidade de Roswell, Novo México. No dia seguinte, o jornal local anunciou que os oficiais da base aérea do Exército haviam informado a captura de entre aspas, disco voador. Mas poucas horas depois, o Exército voltou atrás e afirmou que o objeto não era nada mais que um balão meteorológico. Desde então, mais detalhes foram divulgados por supostos funcionários do governo. Essa história, né, do balão meteorológico, a gente sabe que ali foi, na época, o capitão, não é? Ele foi humilhado, né, para dizer que tinha sido dos restos de um balão meteorológico, que não tinha. Já imagina um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos não saber diferenciar
Era um major, vai dizer que eu esqueci o nome dele agora, mas não sabia, um major da Força Aérea Americana não sabia diferenciar um balão meteorológico de uma peça que era dobrável, encolhia todo dia, soltava a peça, voltava ao normal, não é? Tecnologia bem avançada. A engenharia reversa foi feita depois, na Área 51. O Bob Lazar revela sobre isso aí, mas vamos aqui no passo a passo. Que afirmam que não só uma nave, mas sim 3 e até mesmo corpos de alienígenas foram capturados naquela noite. Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos. Dwight Eisenhower, o general Nathan Twining. Essas pessoas seriam as primeiras a serem informadas. Mas houve um tipo de falha de comunicação. Foi assim que a manchete foi publicada. Essa manchete estava falando a verdade de que o governo dos Estados Unidos não queria que informações sobre não-humanos vazassem para seus inimigos. E Harry S. Truman, como era um homem prático em todos os sentidos, observando toda essa situação, deve ter dito: eu preciso de ajuda a alguém em que possa confiar. Se você fosse o presidente Truman em 1947 e você recebesse provas confiáveis de que havia a presença de alienígenas no planeta Terra, o que faria? Você criaria uma comissão para estudar o que estava acontecendo e faria recomendações e exploraria esse tema. O que o presidente Harry Truman fez? Ele criou os 12 Majestosos. Ele criou o Ato de Segurança Nacional, ele criou o Conselho de Segurança Nacional e criou a CIA, tudo ao mesmo tempo, em resposta a essa ameaça. O governo dos Estados Unidos decidiu que precisava ter um comitê de supervisão central para lidar com esse chamado problema alienígena. A missão... Os pactos sempre existiram, não é? Tem relatos de que realmente seres, né, estão infiltrados, trabalham na área 51 e que também trabalham na base Dulce, no Novo México, lá pertinho de o objeto caiu em 1947. Portanto, não tem nada de conspiração. É porque quando você aborda esse tema, isso é conspiração, você não tem prova. Lógico, quem vai ter prova? Se nem os próprios presidentes têm acesso a isso. O presidente Kennedy, quando assumiu, não é? Ele foi em 63, ele disse que queria todos os segredos, que a CIA revelasse todos os segredos para ele sobre os UFOs, realmente se existiu ou não, né? Os objetos voadores não identificados. E o que aconteceu? 5 dias depois da exigência que ele fez, que ele mandou um memorando, mandou uma determinação, 4 dias depois houve o assassinato dele. Presidente Kennedy, em 1963. E os ufólogos sabem que a teoria mais... Existem 70 teorias para o assassinato do presidente Kennedy. 70 ou mais teorias sobre... Mas a mais contundente foi sobre os arquivos extraterrestres. Para você ver. E esse Majestic 12, os 12 majestosos, não é? Era uma entidade secreta. A todos vocês um grande abraço. Fique com Deus.